Oi pessoal, bem-vindo ao canal e antes de qualquer coisa eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações e hoje eu quero falar com vocês sobre um livro maravilhoso que é a biografia da Frida Kahlo. Bom, seguinte, antes de começar eu quero avisar que eu não conhecia absolutamente nada sobre a Frida Kahlo. Eu sempre vi a imagem dela, né, que é muito famosa, que é usada assim em qualquer estratégia de marketing. A imagem dela sempre é aliada ao feminismo, então eu vi assim fotos dela, uma ou outra obra, mas que acabaram não se estabelecendo na minha mente. Então eu não conhecia nada da história dela. E aí quando eu vi esse livro aqui eu fiquei super empolgado, falei, bom, essa é a chance de conhecer mais sobre a Frida Kahlo. E foi aí que eu fiquei encantado, né, e comovido por uma história de uma vida extremamente sofrida, mas que significou e significa até hoje muito para muita gente. E esse aqui é um livro muito completo e muito detalhado sobre a vida dela. O livro tem início aqui, né, fazendo um breve contexto de como a família dela se formou, o pai dela, que era alemão e chegou até o México, como ele casou com a mãe dela e a família foi estabelecida. Então o autor vai começar a contar a história desde o nascimento da Frida, né, até a morte dela. Ele vai descrever bem sobre a infância dela, sobre o período que ela teve poliomielite, passou um grande período se recuperando na cama. E essa doença trouxe uma mudança brusca na personalidade da Frida, que até então era uma criança normal, e tornou-se uma criança, né, muito fechada e envergonhada, porque uma das pernas dela ficou um pouco mais fina que a outra, então ela usava várias meias para esconder. E isso alterou bastante a infância dela, fez com que ela se tornasse um pouco mais retraída. A família começou a incentivar que ela praticasse vários esportes para fortalecer essa perna e foi aos poucos que ela foi se tornando um pouco mais solta, um pouco mais sorridente e começou a desenvolver a personalidade dela. No início da adolescência ela foi para uma escola preparatória, que até então era uma escola que só havia meninos. Era bem recente a entrada de garotas nessa escola preparatória e foi ali que ela começou a dar os primeiros passos para o que se tornaria a Frida que todo mundo conheceu. Ela era uma garota que fazia parte de um grupo onde eles tinham várias ideias, eles liam autores clássicos e sempre com um espírito bem revolucionário. Eles questionavam os professores, principalmente a Frida. Tem uma passagem aqui no livro onde é dito que a Frida chegou até o diretor da escola e falou assim, como que você contrata um professor desse? Isso daí não é um professor, qualquer pessoa que chegar ali vai falar melhor do que ele, eu acho que você deveria demiti-lo. E então esse era o tipo de personalidade que a Frida tinha. E durante a adolescência, quando ela já tinha engatado um namoro com o Alejandro, o Alex, que é descrito aqui no livro, que ela sofreu o acidente que transformou toda a vida dela. Ela estava em um ônibus que acabou se chocando com um bonde e várias pessoas ali se machucaram gravemente, e inclusive ela. Uma barra de aço atravessou ela e isso causou problemas de saúde que perduraram até o dia da morte dela. Há uma passagem aqui no livro onde é afirmado que a Frida sabia que todas as cirurgias às quais ela foi submetida acabaram fazendo mais mal do que bem. Ela sofreu uma imensidão de cirurgias, de procedimentos médicos. Ela usava vários coletes para reposicionar a coluna dela. Eram coletes de gesso, coletes de aço, que ao mesmo tempo que davam uma aliviada na dor, mas restringia muito ela. E foi durante a recuperação desse acidente que ela começou a pintar. Em uma das passagens do livro ela diz que ela gosta de esclarecer que ela não nasceu com o dom da pintura. Ela começou a pintar porque ela estava presa a uma cama e ela foi desenvolvendo esse gosto, desenvolvendo essa habilidade. Ela não gostava de deixar essa aura, essa lenda de que os pintores nasciam com esse talento pronto. A primeira vez que ela encontrou o Diego Rivera, que se tornaria o marido dela, o marido de toda a vida dela, ela estudava na escola preparatória, enquanto o Diego pintava um mural nessa escola preparatória. Essa escola preparatória ela era administrada pela faculdade, pela universidade ali da Cidade do México. Então ela entrou em contato com vários professores, vários artistas revolucionários, pensadores, e isso só fez enriquecer a personalidade dela. Por volta dos 22 anos, ela começou a pintar, reuniu algumas de suas obras e foi até o Diego para pedir a opinião dele. E ela deixou bem claro que ela não estava flertando, ela não estava paquerando, ela queria realmente a opinião profissional dele. E ele achou que ela tinha talento, ele pediu para ela fazer mais quadros e depois começou a visitar a casa dela. E aí uma coisa foi levando a outra até que eles acabaram namorando e depois se casando.
Pouco tempo depois do início do casamento deles, o Diego foi chamado para os Estados Unidos. Vale ressaltar que quando eles casaram, o Diego já era um pintor, né, famoso, consolidado em sua carreira, e a Frida estava dando os seus primeiros passos. E aí, a partir do momento que ela casa com ele, ela acaba deixando a pintura um pouco de lado e dando preferência para a manutenção do casamento dela. A pintura era algo que vinha meio que em segundo lugar quando ela precisava, né, fortemente expressar os sentimentos dela. No início dessa vida de casada, eles passaram um bom tempo nos Estados Unidos, onde o Diego foi contratado para pintar vários murais, sempre com uma inspiração ali revolucionária, que não agradava muito, né, as pessoas que contratavam ele. E foi aí que a Frida começou a pintar um pouco, né, quando ela não estava distraída pelos acontecimentos ali das cidades dos Estados Unidos por onde eles passaram. A Frida descreve aqui em várias cartas, o livro é recheado de cartas, tanto da Frida para outras pessoas, como de outras pessoas para ela. E o livro é recheado de passagens onde ela diz que ela não suportava os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham pessoas ricas festejando, enquanto outras pessoas estavam passando fome. Porque vale lembrar que ela estava nos Estados Unidos com o marido dela no período da quebra da Bolsa, em 1929. Então, após essa quebra da Bolsa. Então, os Estados Unidos viviam um período de crise muito forte, onde uma parte ínfima da população aproveitava todos os luxos da vida, enquanto a maioria passava fome. O Diego levava ela em vários eventos, em vários jantares, onde ele era o centro das atenções e ela ficava meio de lado. E foi aí que a personalidade dela começou a brilhar, porque ela sentia a necessidade de se fazer perceber. E ela começou a desenvolver a personalidade dela e ela começou a se tornar o centro das atenções, até que competindo com o marido dela. E todas as pessoas que encontravam ela adoravam ela, achavam ela de uma inteligência, de um humor muito perspicaz, até irônico. E aos poucos a Frida foi começando aí a desenvolver também a pintura dela. Bom, não vale a pena eu ficar aqui contando todos os fatos da vida da Frida Kahlo que estão aqui nesse livro, porque aconteceu muita coisa na vida dela e eu ficaria aqui 2 anos, né, conversando com vocês. Mas o importante é que nesse livro mostra a formação do que se tornou a Frida Kahlo. Ela passou por várias tragédias na vida dela, ela teve um aborto e ela tinha um sonho de ser mãe. E tudo que ela passava de sofrimento, ela canalizava para a pintura dela. E ela tinha uma pintura que sempre exaltava a origem dela, as raízes mexicanas. As pinturas dela tinham sempre uma brutalidade e ao mesmo tempo um sentimentalismo muito forte que atraía muito as pessoas. Algumas obras dela eram até difíceis de ser comercializadas pelo conteúdo. E esse livro aqui ele é muito, muito detalhado. Ele vai falar exatamente sobre cada período da vida da Frida. Tem fotos e reproduções das pinturas dela aqui dentro do livro. Então, por exemplo, nós temos fotos aqui de família e reproduções de pinturas dela. Inclusive, nós temos aqui uma boa parte dos autorretratos que ela pintava. Esse foi o ponto forte de toda a obra dela. Os retratos que ela fazia de si mesma, sempre mostrando ao redor da figura dela tudo o que estava passando na vida dela naquele momento. É muito bacana porque a Hayden Herrera, que é a autora desse livro, ela teve um trabalho extremamente minucioso na pesquisa sobre a vida da Frida. Então aqui tem entrevistas com outras pessoas, tem trechos da biografia do Diego Rivera, tem várias partes onde trazem cartas e bilhetes e declarações da própria Frida. Tem fotos da família dela, fotos pessoais, reproduções das obras. O texto da autora vem sempre explicando também essas obras, porque principalmente para quem não é conhecedor de arte, quem não está habituado a olhar um quadro e analisar ele, fica meio difícil você olhar e entender o que está sendo passado ali. Mas a maioria das reproduções das obras da Frida que vem aqui no livro, a autora teve essa preocupação de explicar o porquê que a Frida pintou aquilo e qual que é a história por trás daquele quadro. A Frida Kahlo foi uma mulher extremamente forte, de opinião. Ela passou a vida toda dela com fortes dores devido ao acidente e às várias cirurgias que ela foi submetida. E ela também foi uma pessoa que gostava muito da alegria de viver. Ela lutou até o último minuto. E ela sempre foi uma pessoa apaixonada por tudo. Pela família, pelos amigos, pelas pessoas, pelo marido, pelos amantes, pelas namoradas. Então ela foi uma figura muito rica, vale muito a pena você ler esse livro. E é aquele livro que você vai ter que reler algumas vezes durante a vida, porque você não consegue absorver tudo que ela foi durante uma leitura só. E é claro que você vai se emocionar com esse livro, porque apesar de toda a força da Frida, ela passou por experiências muito ruins, muito dolorosas durante a vida dela. E vale lembrar que a Frida Kahlo ela nasceu numa época onde as mulheres tinham menos direitos do que tem atualmente.
e não é à toa que ela se tornou aí um símbolo do feminismo. Ela foi uma mulher que buscou se instruir, que ela conseguiu transpor várias barreiras de gênero, ela conseguiu viver intensamente mesmo com todas as limitações que a vida impôs a ela. Esse livro aqui foi escrito em 1983 e foi lançado há poucos anos atrás aqui no Brasil. Inclusive esse livro é a base para o filme Frida, que a Salma Hayek interpretou, a Frida Kahlo, que também é muito bom, e no filme eles conseguiram representar muito bem toda a história da Frida Kahlo. Então aconselho demais que você procure ler a biografia da Frida Kahlo e depois já engata o filme, que pelo menos atualmente está disponível no Netflix, e aí você vai, né, fechar aí um círculo de uma experiência muito prazerosa, que é conhecer essa mulher que foi extremamente talentosa e extremamente inspiradora. Bom pessoal, é isso, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima leitura.